Olá, família Sociedade Organizada. Como eu havia dito nos outros vídeos, nesse vídeo aqui eu vou explicar de maneira mais sucinta porque me estendi no outro. O presidente Michel Temer ontem foi surpreendido pela denúncia da Polícia Federal em que ele teria sido gravado pela mesma negociando um esquema de propina para silenciar o ex-deputado federal e também ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, visto que esse tem muito conhecimento de todas as maracutaias e tramóias políticas envolvendo não só o seu partido, mas grandes políticos que até o presente momento ainda não foram arrolados nesse esquema da Lava Jato. A reboque veio também a notícia de que Aécio Neves teve a sua máscara arrancada, ele que posava como arauto da decência e da moralidade, e que, com apoio da Rede Globo, de artistas de cunho comunista, como aponta o Rede Plana, e até de direita também, mas que são, em sua maioria, comunistas, com apoio dessa elite sem vergonha, ele posava como a promessa de um país melhor, a promessa da salvação, o caminho, a verdade e a vida, quando na realidade, conforme esse canal já vem apontando há um ano, ele está envolvido também em escândalos de corrupção, principalmente dentro do governo da Dilma. Segundo o jornal Metro, ele teria ainda no governo Lula, ele teria consolidado um esquema através da Furnas Centrais Elétricas de receber um mensalão para o seu bolso e conseguir um cargo de diretoria dentro de Furnas Centrais Elétricas, em pleno governo do Lula. Agora você me explica, a que se deve isso se eles são oposição? E outra coisa, como pôde o governo do Lula não ter, naquela época, tomado conhecimento dessa manobra, se a indicação para os cargos superiores, de forma errônea, é feita pelo governo federal? E como esse canal aqui já defendeu que as nossas empresas públicas não tenham como presidentes das suas empresas alguém indicado, e sim um profissional de carreira concursado que, pelo mérito da sua competência profissional e tempo de serviço, chegue automaticamente à presidência dessas mesmas empresas públicas. Ou, na impossibilidade disso ser mantido, que se privatize essas empresas para que esses oligarcas safados não fiquem mais usando as nossas empresas como máquina registradora para ganhar dinheiro. Porque aí nós estaremos sendo lesados. É melhor a gente ter uma perda imediata, passando de mão beijada as empresas que o povo brasileiro pagou com o seu bolso para existirem, porque ninguém investia, verdade seja dita. No início da era moderna, em que nós entramos no século XX, ninguém investia em indústrias de base no nosso país. Foi preciso que o governo tomasse essa iniciativa, porque do contrário, nós teríamos aqui, no seio do nosso país, uma dependência enorme, dentro da indústria de base, de indústrias internacionais. Então nós teríamos escancaradamente indústrias japonesas e inglesas cuidando de coisas que muito bem o investidor brasileiro poderia ter tomado a iniciativa para fazê-lo, quando na realidade foi o governo federal que teve que fazê-lo. E por conta disso nós acabamos tomando o perfil de um Estado que acabou tomando conta
daquilo o capital privado deveria tomar. E na prática, tal qual fala o Rede Plano, na prática, o Estado brasileiro acaba se comportando como um Estado comunista. Porque é no Estado comunista em que o governo, em que o Estado, ele é dono dos meios de produção. E isso não é saudável para a economia. A grande prova disso é que quando você mistura o que deveria ser capital privado com política, o resultado é isso aí, é corrupção. Então, embora eu não concorde de imediato com a entrega do capital que foi financiado pelo bolso do povo por causa dessa perda, é melhor que a gente venda as indústrias, as empresas estatais para a iniciativa privada, do que nós continuarmos alimentando esse ciclo de corrupção que são proporcionados também pela presença das indústrias estatais, das empresas estatais. E temos que abandonar com isso, de vez, essa característica de Estado comunista, mesmo que a gente adote políticas liberais ou neoliberais. De nada adianta nós tentarmos colocar uma Ferrari dentro de um Fusca, se o corpo que vai receber aquele motor é um Fusca. E é o que nós fazemos aqui no Brasil. Nós, por uma necessidade, começamos a criar indústrias e empresas na figura do Estado, mas o Estado não pensou em automaticamente repassar essa indústria, uma vez criada, para a iniciativa privada, para que ela, a partir de então, tornasse a nossa economia mais saudável, mais competitiva. E passando para as mãos da iniciativa privada, talvez nós fomentássemos aqui o surgimento de grupos que competissem por essas áreas do mercado. Evitaríamos com isso o grau de corrupção que nós temos. Não que esse grau de corrupção exista, porque há muitos anos atrás, Rockefeller e JP Morgan compraram um presidente nos Estados Unidos. A economia liberal não nos livra da corrupção, certo? Pensando na política do capitalismo. Se esse capitalismo ele é totalmente liberal, ou seja, se existe uma política voltada para privilegiar o capitalismo na sua característica privada, sem a intromissão do Estado, essa política liberal que manterá esse capitalismo focado no capitalismo privado, sem a intromissão do Estado, não é garantia de que a corrupção não se fará. Porque se fosse assim, nós não teríamos lá nos Estados Unidos, ainda na virada do século XIX para o século XX, um esquema de corrupção em que Rockefeller e JP Morgan se uniram para comprar um presidente. Certo? Então, se a gente fosse se agarrar nesse princípio que todo mundo fica falando aí, jogando para os 7 ventos, os 4 cantos aí, a gente não teria esse exemplo de um país que é puramente liberal. Que nós façamos o capitalismo do jeito mais saudável para o bem de todos. Porque é melhor que a gente tenha essa perda, e para mim representa uma perda, passar empresas estatais que saíram do bolso do povo para o capital privado, é melhor passar as empresas para as mãos do capital privado do que a gente sustentar esse Estado deficitário, inchado, porque ele concentra em si toda a estrutura da base da economia e, portanto, Petrobras, outras empresas grandes como Furnas Centrais Elétricas, o Estado tem que se livrar dessas empresas. Vai representar um prejuízo, sim, mas
para evitar um mal maior, conforme os próprios políticos estão sangrando na própria carne. E qual o mal maior que eles estão tentando evitar sangrando na própria carne? Que cidadãos, como eu disse no outro vídeo, que cidadãos aumentem a sua revolta e, pior do que a revolta, que essa revolta seja alimentada pelo aumento da consciência, que é o que mais está acontecendo. Nós vivemos nesse país um momento único na história da nossa população, e quem pesquisa a história do Brasil sabe que a nossa população sempre foi passiva, manipulável, a começar, por incrível que pareça, dos cidadãos que estão nas classes mais elevadas. O cidadão na classe elevada, ele é iludido pelo poder do capital que ele possui. Então, como ele tem um bem-estar social enorme, ele acha que para ele basta aquele bem-estar social, dele ficar esfregando na cara de todo mundo que ele tem status. Isso é consequência de um pensamento mínimo, de um pensamento curto, de um pensamento atrofiado, de um país que na realidade é uma república de bananas, porque ela ainda alimenta aquele pensamento colonial, provincial, que vem desde o início na nossa colônia e que foi fundamentado pelo meio de produção escravocrata. Esse pensamento a gente tem que abandonar. E é esse pensamento que faz a gente imaginar que a capacidade está ligada à classe social que você tem. Você não imagina que um negro com cara de morto de fome como eu, que anda de trem, que tem marmita debaixo do braço, levante essas questões. E é uma coisa que causa impacto, porque na sua cabeça foi ensinado que só mauricinhos de olho verde, azul, com cabelinho, como se vê aí na internet, o cara lê 10 mil livros, tem um cabelinho de mulherzinha, usa roupinha de roqueiro, é a personificação do playboyzinho que sabe da porra toda. E na realidade a Brabo só fala merda, certo? Só fala merda porque conhece da realidade apenas aquilo que lê nos livros. E para ele basta. Não cabe então, portanto, o pensamento crítico. E tal qual esse imbecil que tem mais de 1 milhão de pessoas no seu canal, são aqueles que seguem ele. É preciso que a gente tenha discernimento. É fundamental que nós tenhamos isso. E fundamental também é que nós tenhamos a capacidade de assumir a responsabilidade de carregar esse país. Nós não podemos mais estar com esse pensamento provinciano de querer escolher um líder que já está aí fazendo parte de um ciclo secular, em que o pai morre, mas deixa o filho no lugar, e você, nós não temos acesso às esferas altas do poder, quando na realidade, num país verdadeiramente democrático, isso seria totalmente perfeito, totalmente possível, desde que você mostrasse competência para tal. E o que não falta nesse país é gente assim. Infelizmente, nós temos uma desproporção entre aqueles que têm capacidade e aqueles que são omissos. E a omissão de uma pequena maioria, e eu digo pequena porque, se você for vislumbrar o que aconteceu nas eleições do Rio, na capital do Rio de Janeiro, nós tivemos 46% aproximadamente de pessoas que se negaram a votar, e eu fui uma delas. Se negaram a votar por quê? Porque nitidamente, conforme esse canal vem batendo a tecla, nós não temos opções de voto com esse quadro político que aí está. E enquanto esse quadro político estiver dessa maneira, o meu voto será zero para todos eles, porque eu quero mudanças verdadeiras. Eu quero que, por exemplo, tenha pessoas, embora eu não concorde com essa pessoa, eu quero que pessoas como Nando Moura, por exemplo, se candidatem, sem partido político, uma chapa livre, independente. Eu quero muito mais ainda que pessoas como Coelho Voador se candidatem também. Mais ainda, eu quero que pessoas como o Enzo seja candidato. Eu votaria no Coelho Voador ou no Enzo para cargos políticos representativos. E, com certeza, num raio de 5 anos, haveriam grandes mudanças. E a primeira delas, com certeza, seria na educação e na tecnologia.
nos investimentos em P e D, que eu bati na tecla aqui muitas vezes como o mal moderno do nosso país. Nós não investimos em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um polo industrial, um polo de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras dentro da UFRJ, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Fundão. É uma ilha perto da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Só que, por enquanto, não se percebe o efeito desse polo, certo? Porque, infelizmente, a gente tem uma grande mania aqui nesse país de não levar as coisas a sério. A gente maquia tudo aqui nesse país. E nós, como população, também fazemos isso. Nós gritamos por mudanças, mas, na realidade, a gente esperneia. A gente esperneia feito aquelas damas do século XIX. Em vez de se salvar, ficava pendurada, esperando que algum herói aparecesse, montado num cavalo branco. Esse tempo acabou. A gente tem que, na qualidade de povo, ir trabalhando como massa popular consciente, pressionar e ter esse hábito de pressionar. Tem que acabar essa situação em que meia dúzia de 3 mil pessoas ou 3 milhões de pessoas vão à rua dar cara a tapa, enquanto a maioria vai que nem um bando de cornos trabalhar. E a gente precisa parar com essa ideia de que Estado democrático de direito funciona só apenas na base do voto. Ó, eu voto nesse cara aqui e eu vou aguentar toda a merda que ele fizer durante 4 anos. Se não tiver legal, daqui a 4 anos eu elejo outro. Vou eleger outro. Outro filho da puta para botar no lugar e eu continuar que nem um corno aguentando ele. Não é assim que uma democracia se faz. Uma democracia se faz com participação. E qual vai ser o momento que a gente vai acordar para isso? Quando é que você vai acordar? Ou será que vai ter que ter ainda a existência de palhaços como eu, que fica falando aqui, que fica tentando despertar, como palhaços como o Enzo do Rede Plana, o Coelho Voador? Quando nós falamos por mudança. Mudança não é a mudança sugerida pelos comunistas. O comunista ele só quer uma oportunidade de ocupar o poder para fazer merda. Da mesma forma, o povinho de direita só quer entrar no poder para poder manter as benesses de quem já usufrui do poder econômico. Se você for ver o discurso de quem é de direita, o cara defende ideias que vão só privilegiar quem tem dinheiro. Quem tem um padrão econômico médio, alto e alto. Um país não se faz só com pessoas ricas e da classe média alta. Alô? Tem gente aqui embaixo que trabalha para manter essa merda toda. E tudo que essa população quer, essa maioria que acorda 3 horas da manhã e que nem os babacas, aqui no Rio de Janeiro é um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro não existe feriado. Aqui no Rio de Janeiro, carioca trabalha de domingo a domingo. É muito raro ter um carioca que não trabalhe domingo. Eu vou filmar aqui e vou trazer aqui imagens do domingo do carioca. Você vai ver que carioca trabalha de domingo a domingo, derrubando muitas teorias sobre nós, de que nós somos preguiçosos tal qual os baianos. O que eu acho que também deve ser uma grande mentira, um grande preconceito. Certo? Aqui no Rio trabalhamos de domingo a domingo. Não tem sabadão para ninguém, não tem domingão para ninguém não. É domingo, é pau no lombo. E quem fomenta isso? É o mercado de trabalho, são os patrões. O patrão aqui no Rio de Janeiro quer você trabalhando de domingo a domingo. E detalhe, as suas 8 horas que deveriam ser 8 horas, nunca foram 8 horas. Sempre foram 10, 12. Quando não é 12, que é um absurdo, né? 10 horas em média todo mundo trabalha. E o patrão sempre pede para dar uma puxadinha. Então, senhores, nós temos que sair desse ciclo vicioso. Não é que a pessoa deva trabalhar menos e deva ser acomodada, mas nós devemos ter uma atitude consciente, coisa que nós não temos. Aqui no Rio de Janeiro, como eu queria dizer antes, e eu acabei me perdendo, 46% resolveram não votar. E eu acredito que essa é a proporção a nível nacional. Nós temos uma massa que já está consciente, só que essa massa não é majoritária ainda. Isso se reflete nos momentos que a população tem que se manifestar.
Nos momentos em que já houve manifestação, nós tivemos o quê? 3 milhões em cada cidade? Porra, numa população de 200 milhões, tem cidade aí como São Paulo que deve ter 20 milhões de pessoas. Eu não sei, aqui no Rio nós somos 16 milhões. E desses 16 milhões, vai no máximo 1 milhão para a rua. E o resto, a maioria são os cornos que acordam 3 horas de madrugada e ficam calados, aceitando tudo. Enquanto existir isso, esse país não vai mudar de verdade. Enquanto nós tivermos uma população consciente, de pessoas conscientes, certo? Mas que defendem ideias que só alimentam esse estado de coisas que mantém o nosso país do jeito que ele está, não vai dar certo. O conservadorismo político não é o melhor caminho. Porque esse conservadorismo é que mantém isso aí. É que mantém essa política do jeito que está. O conservador, ele quer a política exatamente do jeito que ele está. Por isso ele é chamado de conservador. Certo? Eu proponho, e o canal propõe, o nacionalismo, que é a luta pelo bem-estar do país. E quando eu falo país, eu falo dele como instituição e como nação, ou seja, como grupo formado por nós, pelos cidadãos. Que a gente, através do nacionalismo, implemente políticas para nosso bem-estar. E, como dito aqui no início, eu acabei me estendendo de novo. Toda essa operação que configura com o escândalo de Michel Temer, o escândalo de Aécio Neves, não tem como propósito fazer justiça, porque não é esse o interesse. O propósito é fazer com que você se acalme, com que você não se revolte, com que você se acomode com o que está acontecendo e se dê por satisfeito, porque a justiça está sendo feita. Se algo for feito nesse sentido, Michel Temer impeachmentado e o Aécio Neves preso, como foi presa hoje de manhã a irmã do Aécio Neves, sabe o que vai acontecer provavelmente? Com a mentalidade que eles sabem que a nossa população tem, e daí que eu botei o vídeo falando da previsibilidade de todos nós, porque eles sabem muito bem como a gente pensa, como a gente reage. E é essa certeza que faz com que eles estejam agindo do jeito que estão. Eles sabem que tem uma parcela da população que pode influenciar a outra parcela que está dormindo. Então, para amortizar essa parcela consciente e revoltada, eles estão usando os bois de piranha através da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso tudo é um teatro para manter você manso, para evitar que você reaja, para não legitimar a sua reação. E se você continuar reclamando, você vai ser observado, vai ser visto pelos demais cidadãos como um cara exagerado que fala absurdos. Vai ser ridicularizado. Então, esse teatro aí é para amansar você. Eu, na figura do canal e na figura da opinião pessoal, não compro isso que está acontecendo aí. Mas eu gostei muito de ver a máscara de Aécio e do presidente Temer cair. E faço votos que, se depender de mim, vou continuar bombardeando Aécio aqui para ele cair de vez, porque ele é o representante máximo de tudo que o canal repudia. É um oligarca, é um playboyzinho babaca que não conhece do país nada além daquilo que instruíram ele a conhecer. Não sabe pegar um ônibus para ir ali na esquina, que dirá governar um povo do qual ele não tem nem conhecimento de fato. Governar um país do qual ele nem tem conhecimento de fato, concreto, de como na realidade funcionam as estruturas do Estado em relação ao cidadão, de como o cidadão é tratado nos hospitais, como é tratado nas oligarquias, como é tratado quando vai ser atendido pela justiça. Em todos esses lugares, o bom atendimento depende da cara do freguês. E isso, meu amigo, ele não sabe o que acontece. Um abração, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo.